Bem, amigos, estamos em Campinas, evento muito importante, é a reunião anual de todos os presidentes de subseções do Estado de São Paulo, 37º encontro, e o tema, garantias constitucionais e a importância da advocacia. Trabalho que realmente traz frutos, traz benefícios aos advogados, porque o que se discute aqui, ao final se faz a Carta de Campinas e é levado para que a população tenha ciência junto das subseções, que é assim que trabalha a OAB, em prol da sociedade, melhorando tanto a nossa classe como o judiciário. Acompanhe as entrevistas e imagens do evento. Bem, amigos, estamos começando mais uma edição do programa de Direito e Cidadania. E como sempre, a assessoria de imprensa fala que eu sou bem relacionado. Não é. É que a gente tenta trazer as pessoas de nível e qualidade para o programa. E um santista nato, uma pessoa que tem uma jovialidade fora do comum, que sabe preservar duas famílias. Na verdade, três, né? Mas duas famílias são uma só, que é a advocacia, a CASP e a OAB. E a outra é a família dele que ele preserva. Então você consegue consagrar esse trinômio na sua vida, né, de trabalho, de ajudar o próximo da sua família, sem que ninguém fique com ciúme, né, Braz? Esse é o teu diferencial. E também o teu espírito santista, que é o nosso elo de ligação, além de um grande advogado que você é e um grande dirigente. Bem-vindo mais uma vez ao Direito e Cidadania. Pois é, na verdade uma pequena retificação. Eu sou nascido em Adamantina, Alta Paulista, mas santista do coração, especialmente pelo Santos Futebol Clube, o primeiro time brasileiro que ganhou o Campeonato Mundial, enfim. Boas recordações e vivemos um momento presente muito bom no Santos Futebol Clube. Mas as duas cidades estão no meu coração, Adamantina, onde nasci, e o Santos, onde está o Santos Futebol Clube. E, na verdade, são três paixões em que eu as reúno em distintas classes, né? A família, minha esposa, a grande chefe da minha família, não é? A profissão, a advocacia, e a filatelia, né? Colecionador de selos. E de uma maneira mágica nós nos reunimos essas três paixões desse evento. Minha esposa aqui comigo, a profissão reunida e o lançamento de um selo dos 80 anos da CASP, né? Onde nós tivemos a emissão do selo, o carimbo comemorativo, um evento prestigiado pelo presidente dos Correios e Telégrafos. Foi muito bom. Já que você me deu essa brecha, né? Às vezes não é coisa muito comum, porque às vezes a gente não passa a informação ao telespectador. Já que você falou da sua querida Adamantina, aproveita e fala teu signo e como é que você teve assim essa vontade, essa iniciação da advocacia. Veio pela família, foi de algum caso que você viu? Então acho que é importante isso, porque isso ajuda às vezes o jovem, aquele que está estudando, aquele que assiste o programa, sempre tem uma motivação para pessoas que escolher uma profissão. Então a gente pensa que é uma coisa assim tão comum, mas já ajuda uma pessoa que está assistindo o programa, né? Eu nasci em 30 de março de 1950, ariano. Na família nunca tive um advogado. Na verdade, a minha avó, Antoninha, falecida em 1984, é quem me estimulou na profissão. Ela sempre dizia que eu seria um grande advogado. Não sei de onde ela extraiu essa previsão. Eu me considero um advogado. Um grande advogado fica por conta daqueles que apreciam o meu trabalho. Mas a grandeza não está na imagem do grande advogado. A grandeza está na realização daquilo que você faz. E a área de atuação que você mais se consagrou, assim, que você mais teve assim, afinidade, qual foi, Braz? Eu advogo na área civil, direito público, e agora um novo momento que já vem se expandindo há alguns anos, que é o setor da arbitragem, a chamada atividade judiciária privada e não estatal. E tem muito a fazer, muito a evoluir nessa área.
mas é onde o cidadão se socorre para solucionar os seus conflitos com uma razoável celeridade, que o Poder Judiciário ainda não está aparelhado para resolver. Olha, eu vou fazer uma pergunta também, depois você fica aí em débito, aí você vai falar, pô, Walter, você me perguntou, filhos e netos. Você falou bastante da esposa, que a gente sabe que ela está aí, está sempre ali te ajudando. Filhos e netos, depois você toma bronca, eu falo a informação pela metade e depois fico tomando dura do PH. 3 filhas, 2 advogadas, uma médica, bem casadas, bem-sucedidas, independentes e que geraram cada casal, cada uma das filhas, 2 netos. Ou seja, tudo simétrico. É a simetria da felicidade. Bem a minuto, estamos em Campinas, recebendo mais uma vez um amigo, um grande advogado, nosso vice-presidente da OAB, ex-presidente da CASP. Não vou ficar lendo o currículo do Fábio Romeu Cantão Filho, São Paulino, né, que senão ele fica chateado. Boa. Boa, né? Eu não achei, mas faz parte, né? A gente tem que ser democrático. Bem-vindo mais uma vez à diretoria. Walter, obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder conversar com você, seus telespectadores, você que acompanha os eventos todos da OAB, da CASP há tantos anos, e mais uma vez participando desse colégio de presidentes agora aqui em Campinas. Olha, Fábio, não é demagogia não, mas o Fábio estava trabalhando Ele faz aqueles contatos, é importante, né, com os presidentes de sugestões. Aí o Braz chegou e falou, poxa, você não vai fazer composição da mesa do lançamento do selo, que até me deu um selo, viu? Ganhei um selo de presente. Os 80 anos da CASP. Aí você volta, você já está de terno. Se você não acompanha o pique do Braz, que tem um pouco mais de idade que a gente, desse pessoal, você fica para trás, né? Que eles têm uma jovialidade, uma disposição que inveja, né, Cantão? É um evento com mini-eventos acontecendo o tempo todo, o dia todo, e a gente precisa correr mesmo para dar conta de tudo. Agora mesmo um painel acontecendo, o Sejus, que é a Assistência Judiciária, em seguida o painel da Transparência, que o Ricardo Toledo vai falar, e reuniões menores, conjuntamente eu tenho agora, são 11h15, são 3 reuniões às 11h. Então você vê, já estou atrasado, mas a gente se esforça para poder trabalhar no sentido de atender cada vez mais e melhor a advocacia de São Paulo. Essa é a nossa meta. O Braz não gosta muito de ficar o presidente da casa não gosta de falar muito de crise, ele fala que gosta de trabalho, que a casa está bem. E a OAB, com a questão da financeira, um mês de greve nos bancos tivemos, advogados com dificuldade, vocês estão com campanha para reintegrar o colega, para que ele faça seu parcelamento da anuidade. Tem dado para conciliar os eventos com a crise, quer dizer, enxugando aqui, enxugando ali, Cantão? Porque a gente sabe que advogado cobra e exige. Eu sei que vocês gostam da transparência e a verdade é que sempre foi assim na gestão de vocês. Acho que é importante. Tem dado para conciliar e passar o serviço, a prestação que o advogado tanto necessita, sem ter que tanto mexer numa questão crucial hoje em dia, que é a finança? A crise atinge a todo mundo e evidentemente que isso acaba em alguma medida atingindo também as nossas entidades, mas aí é justamente esse o desafio, o esforço para ajustar gastos, despesas, para poder atender permanentemente a advocacia, de modo que apesar da crise que o país vive, a gente consegue, com gestão, com responsabilidade, continuar atendendo a advocacia na OAB e na CASP, sem prejuízo do atendimento. Isso que é importante. A administração, nessa hora, é que faz a diferença, porque você consegue fazer a mesma coisa, mesmo com recursos entrando de forma mais demorada, mais parcelada, às vezes até menos por conta de alguma inadimplência, mas você com gestão consegue continuar, fazer com que a máquina continue girando satisfatoriamente, adequadamente, para atender a advocacia. Você na sua palestra, eu assisti, você falou assim, olha, você é um pouco mais rápido, vocês me perdoem, então não vou perder a oportunidade. 2 perguntas rápidas, que eu sei que você está atrasado, mas eu já aprendi com você. Onde você chegou, eu falo assim, ó, pessoal, eu vou ser rápido, porque tem outras pessoas para apresentar e tal. Então, quem manda você ensinar para advogado mais jovem? Então, rapidamente, o que se colhe de positivo nesse evento, garantias constitucionais e o papel da advocacia? E como é que você vê esse momento político aí de tanta corrupção, tanta questão, que eu sei que você gosta de falar desse assunto. Então, não vou perder essa oportunidade com você não, Cantão. É muito simples, Walter. Todos nós combatemos de forma muito incisiva, muito firme a corrupção. Não é possível você ter uma vida em sociedade de forma plena com o nível de corrupção que a gente enfrenta no Estado brasileiro. Mas é preciso observar um princípio maior
que é ou princípios maiores, que são os princípios constitucionais, especialmente aqueles ligados às garantias fundamentais. Não é possível você, e é preciso deixar isso muito claro, cristalino, separado para o telespectador, que você não pode, por conta de qualquer pretexto, inclusive de combate à corrupção, quebrar princípios constitucionais que são garantidores do Estado Democrático de Direito, da convivência em sociedade. Isso é realmente muito grave, de modo que você não pode agredir o direito à vida, por óbvio, não pode agredir o direito de defesa, o direito ao contraditório, o direito ao devido processo legal, o direito à liberdade, por conta de combate a isso ou aquilo, ou sob qualquer pretexto, porque isso agride o edifício social, agride a construção da nossa democracia tão nova ainda. Por isso, até deste Colégio de Presidentes, com este mote principal de garantias fundamentais, a presença do advogado obrigatória em todos os procedimentos de conciliação processuais, pré-processuais do Brasil, no Estado de São Paulo. A sociedade precisa entender, o judiciário precisa entender que o advogado é figura fundamental na transformação e na construção social. Não é possível deixar de fora o advogado sob pretextos inúmeros que não correspondem à realidade, de morosidade. Existe morosidade? Existe. Não é responsabilidade do advogado. Nós começamos a verificar, inclusive, anulações de acordos feitos sem a presença do advogado, porque a parte, quando descobre o que efetivamente tinha direito e por não ter sido adequadamente informada nessa ânsia de se fazer acordos a qualquer preço, esses acordos começam a ser questionados judicialmente, o que só agrega uma maior morosidade, uma morosidade ainda maior no sistema do processo, do judiciário. Um processo que poderia se resolver tranquilamente com a presença do advogado, é feito sem o advogado, anula-se mais o procedimento, outro processo relativo àquele que foi anulado, quer dizer, você acaba tendo um trabalho 2, 3, 4 vezes maior por conta disso. De modo que a sociedade precisa ter consciência dos direitos e garantias fundamentais, o que isso representa na vida em sociedade e, evidentemente, seguindo esses princípios maiores, combater, sem dúvida nenhuma, como você colocou, a corrupção. Bem, amigos, 37º Colégio de Presidentes, diretamente de Campinas, e aqui com o nosso presidente Marcos da Costa, fazer um breve resumo do que foi o evento e falar das questões positivas para a advocacia. Bem-vindo ao Estado. Está um pouco corrido porque, infelizmente, tem vários painéis. Infelizmente, para o programa. Felicidade para a advocacia que o Marcos está trabalhando. Eu tenho, assim, um minutinho para o painel que dá de sossego, mas, Walter, a alegria de voltar até aqui. Foi sensacional, foi um dos melhores colégios de presidentes que eu vi, porque tivemos grandes notícias. Uma delas foi o governador que veio aqui para assinar um projeto-lei que reserva do Fundo da Assistência Judiciária o dinheiro necessário para pagamento das nossas certidões, afastando de vez o risco de voltarmos a ter, como tivemos no final do ano passado, em 30 anos de convênio, um calote de nossos honorários. Isso foi uma grande notícia, um sinal de respeito do governador, à classe, à advocacia, aos 40 mil advogados do convênio, mas acima de tudo aos 1,5 milhão de pessoas que a Ordem atende anualmente, pessoas carentes que precisam desse trabalho para ter acesso à justiça. E também, ontem à noite, essa notícia maravilhosa, a Conferência Nacional da Advocacia, que há quase 50 anos não era realizada em São Paulo, a última vez foi em 1970, depois desses quase 50 anos, 47 anos, o presidente nacional esteve aqui ontem para anunciar perante as lideranças da advocacia de São Paulo, presidentes de comissões, de subseções, os nossos conselheiros, anunciar que o ano que vem estaremos realizando a Conferência Nacional da Advocacia aqui em São Paulo, que vai ser uma alegria, uma oportunidade da Advocacia de São Paulo receber os irmãos e as irmãs, advogados e advogadas do resto do Brasil. Então, rapidinho, a questão política, o tema em si, garantias constitucionais, tanta corrupção, tantas prisões, isso foi discutido bastante entre os colegas. Bastante, é um tema que a advocacia está sendo cobrada a manifestar e a Advocacia de São Paulo sempre se manifesta. Precisamos combater esse crime odioso que é a corrupção, sem dúvida nenhuma, que causa
tanto mal à sociedade, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista social. Quantas crianças na rua que nós vemos que poderiam estar em escolas, por exemplo, se esses valores absurdos, astronômicos, bilhões, não tivessem desviados dos cofres públicos. Mas o combate, como combate qualquer tipo de crime, tem que ser feito dentro do Estado Democrático de Direito. Não podemos, a sociedade não pode recuar 1 milímetro em seus direitos fundamentais, porque eles foram muito duramente conquistados. Muita gente morreu para termos, por exemplo, o direito a não ser inadmissível no processo o uso de uma prova obtida por meio ilícito. Prova obtida por meio ilícito é prova obtida sobre tortura, sobre coação à testemunha, prova plantada. Não é possível nós, nesse estágio da democracia, admitirmos algo desse nível. Parabéns com toda a diretoria pelo evento, pela organização. E já lancei a hashtag daqui a 40 anos só. Marcos, presidente do São Paulo Futebol Clube, Canton, diretor da parte de futebol, e o Rui Martins, chefe de torcida. E você, presidente do Santos, para a gente disputar algumas partidas juntos. Tchau, Marcos. Obrigado, Marcos. Parabéns. Obrigado, querido. Fica com Deus. E você, de cidadania, voltamos já. Bem, amigos, estamos hoje no 37º Colégio de Presidentes, aqui em Campinas, garantias constitucionais, papel da advocacia, recebendo Flávio Durso. O sobrenome já o apresenta, mas ele tem as suas qualificações próprias, seus méritos próprios. Foi gostando, talvez, claro, espelhado no avô, espelhado no tio, espelhado no pai, mas acabou fazendo o seu próprio trabalho junto ao OAB e vem fazendo. Acho que isso que é importante, quer dizer, você tem um espelho, mas se você não gostar e não quiser trabalhar numa coisa, realmente não tem quem faça, né? As pessoas fazendo as coisas por uma vontade, obrigado, não funciona assim. Eu sei que na sua questão foi isso, você foi vendo desde garoto, criança, e aí foi gostando e aí realmente resolveu trabalhar pela classe dos advogados. Foi assim que aconteceu, né, Flávio? É verdade, Valtinho, você, quero já te cumprimentar, falar mais uma vez com você, é sempre um prazer, os amigos do Direito e Cidadania. E foi realmente assim mesmo, foi muito natural, né? A questão do meu pai, essa atuação junto à ordem, junto à advocacia, e acho que acabou passando isso um pouco no sangue. E como não poderia ser diferente, a gente pegou um gosto, um carinho pela advocacia, pela ordem, e agora estar participando da ordem como conselheiro é uma questão de muita honra para mim, e quero também representar muito bem cada um dos advogados que deram aí a honra do voto para o nosso presidente e para todos nós no Conselho, e continuar lutando pelos temas importantes para a advocacia, né? Que vive um momento tão difícil que precisa tanto que a ordem se posicione e se coloque sobre essas questões. Flávio, a questão política, né? A gente verifica realmente que deve-se combater a corrupção, ninguém realmente que trabalha da forma honesta, correta, tolera isso, mas tem que garantir que a pessoa também tenha amplo direito de defesa, garantia realmente um processo, devido processo legal. E o jovem, você que realmente tem esse contato mais né, constante, até porque tem uma idade muito, né, isso é fato, né? Nós já estamos já ficando crocante. Você ainda é um jovem.
E você tem contato com esses colegas assim, da tua idade, um pouco menos, um pouco mais. Como é que você vê essa questão? Quer dizer, a gente vê também às vezes o jovem indo quebrar as coisas, claro que são alguns, afrontar político, querer bater, também não é por aí. Quer dizer, tem a garantia constitucional, o jovem também tem que fazer a sua reivindicação, as passeatas. Como é que você vê essa parte aí do jovem? Como é que você vê esse momento político da grande maioria, que é as mulheres e os jovens, né? Isso é fato inegável hoje na nossa sociedade. Como você falou, ninguém aguenta mais essa questão da corrupção, desses desmandos. Isso acho que é voz corrente, é ideia de todos. Mas a forma de se brigar contra isso, a forma de se lutar contra isso tem que ser com base em lei, respeitando os preceitos constitucionais que foram tão duramente conquistados, a sangue e suor, né? Então não dá para passar por cima da Constituição, das leis e criar um estado de bagunça. Então, respeitando as leis, respeitando os preceitos constitucionais, cada um pode fazer sua parte, lutar, brigar, cobrar os seus representantes junto ao Legislativo, ao Executivo e fazer uma luta mesmo contra aí a corrupção, contra esses problemas que o Brasil vem enfrentando, mas sempre respeitando o direito, o seu próprio direito e o direito do outro, né? Que acho que é o mais importante. Bem, amigos, estamos no 37º Colégio de Presidentes aqui em Campinas, garantias constitucionais e a importância da advocacia, recebendo o nosso conselheiro federal, Luiz Flávio Borges Durso. Fica o Humberto toda hora querendo dar entrevista, se passando por Durso, mas como é em família, o nosso Luiz Flávio não fica realmente magoado. É claro que é uma brincadeira. Bem-vindo mais uma vez ao Direito de Cidadania. Em primeiro lugar, a alegria de estar com você mais uma vez. Você que sempre prestigia todos os nossos eventos, a OAB, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, é sua devedora pelo prestígio, pela presença constante e pela divulgação que faz a toda a classe desses grandes temas que são debatidos em nossos eventos. Estamos aqui em mais um colégio de presidentes, reunindo as lideranças da advocacia de todo o estado de São Paulo. São 234 subseções que param todas as suas atividades para refletir sobre os grandes temas de interesse da nossa classe e também da cidadania. Neste colóquio, nós estamos debatendo questões importantes como as questões que envolvem a própria administração da nossa OAB, da Caixa de Assistência, da Escola Superior de Advocacia, mas também nós estamos fazendo uma profunda reflexão sobre o momento em que estamos vivendo. Um momento onde, mais do que nunca, diante da crise que estamos atravessando no Brasil, os valores, os princípios constitucional, a ordem constitucional precisa ser preservada. Não há possibilidade de nós atravessarmos e superarmos esse momento se não houver uma absoluta observância desses primados constitucionais, que por vezes passam a ser flexibilizados em esta ou aquela decisão, de modo a trazer preocupações com relação à própria democracia. Nós, como guardiões da advocacia que sempre fomos, durante toda a nossa história, sempre tivemos esse compromisso com a cidadania, é uma obrigação da OAB, que historicamente sempre defendeu esses valores, mais uma vez está de prontidão na trincheira de resistência para fazer com que esses primados sejam observados e que nós possamos ter uma perspectiva de melhora política, econômica e de cidadania para o nosso país. Durso, quando você realmente se dedicou à advocacia e depois em algum momento você falou que realmente você foi chamado e aí fez a sua parte política também, candidato, as pessoas criticavam. E hoje a gente verifica como a política está interferindo tanto na vida da gente. A gente sabia que a política interferia, mas da forma que está sendo feita hoje, ficou realmente muito mais visível, né? As pessoas se interessando mais, quer dizer, tanta corrupção, pessoas importantes do meio político presos. Isso para você não era surpresa, quer dizer, era importante que as pessoas de bem se ingressassem, se entendessem para poder participar do meio político sem que tivesse essa
problemática grave da corrupção. E você tanto já via isso há 10, 12, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu acho que para você não foi surpresa, quer dizer, é importante participar pessoas do bem, né? Nós temos um problema grave no Brasil, que é o problema da corrupção, e essa situação ela precisa ser superada. Evidentemente que essa questão da corrupção, que hoje se apresenta como a mais grave no país, ela deve ser enfrentada não só com a justiça, com o direito penal, porque sob esse viés estamos atacando os efeitos. Nós precisamos atacar as causas, e as causas estão na formação, nos princípios éticos, nos valores que precisam ser infundidos pelo viés da educação. Assim sendo, o Brasil passa por um quadrante onde essas reflexões precisam ser estabelecidas para mudanças. No plano político, você acabou de dizer, nós precisamos de renovação para melhor. E isto deve servir de estímulo para que aqueles que tenham realmente compromisso com a causa pública, que possam vir participar da administração das grandes questões brasileiras, de maneira a trazer sua contribuição sem querer tirar proveito desta participação pública, desta participação associativa, desta participação coletiva. O homem, por natureza, é um ser individualista, e quando nós podemos estimular a participação para as questões que dizem respeito à sociedade, isto é um passo importante. Isto efetivamente é cidadania, é se preocupar efetivamente com tudo que diz respeito à sociedade e dela participar de maneira efetiva.